E aí, povão, beleza? Então agora a gente vai para mais um tipo de força. Essa teve até um módulo especial só para ela, porque é uma força que cai bastante. O estudo dela é importantíssimo e a gente precisa ver com muita calma para não se embananar, que é a famosa força de atrito. Você viu que tem exercício que eu posso até trabalhar o atrito sem saber nada sobre fórmula de cálculo de atrito, porque por enquanto, até ali aquele momento, dava. Mas quando o estudo é sobre exatamente o atrito, bom, aí a coisa fica um pouco mais aprofundada. Em primeiro lugar, hashtag fica em casa. Importante, tá? Bom, vem pra cá. Galera, o atrito ele é dividido em duas partes. O atrito, que a gente chama de atrito estático, que a gente vai ver agora, e o atrito dinâmico, que a gente vai ver na aula seguinte. Tá? Mas os dois se complementam, você tem que entender os dois, beleza? Então tá bom. Primeiro lugar, galera, vamos devagarzinho aqui para você entender. O atrito é uma força que ocorre devido à irregularidade que tem entre as superfícies. Dá uma olhada. Percebeu? Então, se nenhuma superfície é perfeitamente lisa, é impossível ter uma superfície perfeitamente lisa, até pela própria estrutura da matéria, você sempre vai ter alguma forma de atrito. Você pode ter mais atrito ou menos atrito. Então, se você comparar, por exemplo, o atrito que o seu tênis tem quando você corre no asfalto ou o atrito que o seu tênis tem quando você corre num gelo, numa pista de gelo. Bom, são atritos diferentes? São, mas sempre tem atrito. Tudo bem? Então, você já vai perceber que começa a ficar complicado imaginar uma situação que é realmente sem atrito. Porque sem atrito nenhum, cara, o mundo ficaria muito doido. Não que ele já não esteja, né? Tá muito doido. Tem muita coisa, né? Em tempos de terra plana, meu Deus. Mas vamos lá, né? Galera, o atrito ele tem que existir. Quer um exemplo bem básico? Você, para poder andar, você precisa de atrito. O teu pé, quando interage com o chão, o que ele faz? Ele empurra o chão para trás, o chão reage e empurra ele para frente. Mas que tipo de força é essa que tem entre o seu pé e o chão? Atrito. Se você tirar o atrito, você nem sai do lugar. Okay. Perfeito? Então tá bom. Galera, vamos para uma situação aqui, ó. Se o atrito ele é estático, significa que a gente vai falar agora de um atrito das coisas que não se movem. Tudo bem? Então eu tenho aqui, por exemplo, um grande bloco, um bloco enorme, em que o Zé está tentando mover esse bloco. Então o Zé está chegando aqui e fazendo uma força assim, ó. Essa é a força do Zé. Força do Zé. Bom, se não houvesse atrito, não importa a massa disso aqui podia ter 1 tonelada. Isso ia deslizar com certeza. Agora, se ao empurrar um bloco de 1 tonelada você não consegue mover, não se sinta mal, querido. Você até tem força. O problema é que o atrito aqui vai resistir a você. Então, como o atrito, galera, é uma atuação, é uma força de interação entre a caixa e o chão, eu vou desenhar o atrito aqui pertinho, ó. Tá aqui. Isso aqui é a tal da força de atrito. E se o cara disser para você que isso aqui tá parado, você é obrigado a lembrar que a expressão, por exemplo, equilíbrio é igual a repouso, que na verdade é a mesma coisa que força resultante igual a zero. Força resultante igual a zero. Então tá. Professor, então a força de atrito e a força do Zé são iguais? São iguais. Então se o Zé estiver fazendo uma força, por exemplo, lá de 100 newtons para empurrar essa caixa,
e a caixa não se mover, então a força de atrito vale 100 newtons. Guedes, agora o Zé ficou invocado, ele vai empurrar essa caixa com 200 newtons. Mas aí ela também não sai do lugar. Então a força de atrito é 200 newtons. Guedes, se o Zé fizer 400 newtons agora, aí você me diz, a caixa saiu do lugar? Porque se ela não saiu do lugar, então o atrito continua 400 newtons. Então dá uma olhada aqui agora nesse gráfico. Pessoal, eu preciso que você entenda aqui o seguinte. Quando o Zé não faz nenhuma força, zero de força, o Zé largou a caixa, desistiu de empurrar. A caixa, o atrito também não vai acontecer nada. Professor, você está dizendo então que se eu estou parado, o objeto está paradinho ali, eu não estou enchendo o saco dele, a resultante é zero, então o atrito é zero? Nesse caso sim, se o Zé não mexer na caixa, então tá bom. Guedes, mas aí o Zé foi lá e fez uma força F. Tá bom. Ele fez uma força F. E o que aconteceu? O atrito também fez uma força F. Tá, aí o Zé foi lá e dobrou a força, Guedes. Fez 2F. O que aconteceu? O atrito dobrou. E a caixa continuou sem sair do lugar. Professor, ele triplicou a força e a caixa ainda não saiu do lugar. Então é porque o atrito também triplicou. Deixa eu só montar aqui a linha. Ô Guedes, o atrito ele vai respondendo ao que o Zé está fazendo? Exatamente. Então o gráfico do atrito é isso aqui, ó. Do atrito estático. Eu costumo fazer uma brincadeira dizendo o seguinte. O atrito estático, ele parece aquele seu irmão mais novo. Meu querido irmão Marcel. Se você assistir essa aula, vai lembrar. Eu chegava em casa, por exemplo, olhava para o meu irmão e falava, e aí, mano, beleza? Ele olhava para minha cara, e aí, mano, beleza? Se eu não falasse nada com ele, ele nem falava comigo. Se eu falasse, ô, mané, você tá me zoando? Ô, mané, você tá me zoando? Pô, tá abusado, hein, moleque? Sim, tá abusado, hein, moleque? Esse é irmão mais novo. Você fala A, ele fala A, você fala B, ele fala B, você fala C, ele fala C. Então, conforme o Zé vai empurrando mais e mais a caixa, a força vai aumentando mais e mais e mais. Agora, é claro, você sabe que tudo tem um limite. A paciência do irmão mais velho tem um limite. No meu caso, ela era curta, né, Marcel? Te amo, cara. E no caso do bloco, também tem um limite para o atrito. Vai chegar uma hora que o atrito não vai mais suportar e a caixa vai entrar em movimento. E isso que vai acontecer depois que entra em movimento é assunto da próxima aula. Atrito dinâmico, tudo bem? Segura aí. Professor, como é que eu faço para saber qual é o limite? Qual é o limite? A gente vai aprender uma formulinha agora aqui. A força de atrito estático, bota aqui um Ezinho, a força de atrito estático, ela vale um tal de coeficiente de atrito estático, já vou explicar esse cara, vezes a força normal que atua sobre o bloco. Como é que é, Guedes? Vamos devagar. Primeira coisa. Esse coeficiente de atrito, ele é um número que não tem unidade de medida, é o que a gente chama de adimensional, em que ele é um número que vai dizer para mim o quão áspero é a superfície. Quanto maior esse coeficiente, mais atrito gera. Então, por exemplo, a gente não deu o exemplo aqui do gelo e do asfalto. Então, o asfalto com o meu tênis tem um coeficiente de atrito muito alto. O gelo com o meu tênis tem um coeficiente de atrito muito baixo. Percebeu? Eu estou pisando aqui naqueles pisos frios, eu não sei o nome disso aqui, eu não sei, aquele piso frio que tem em cozinha. Desculpa a ignorância, tá? Mas o meu pé, eu estou descalço nesse exato momento para não fazer barulho com o meu sapato aqui com o microfone. Então, o meu atrito do meu pé com o chão tem um coeficiente de atrito. Se eu calçasse meia, o coeficiente de atrito já ia mudar. Porque o coeficiente de atrito ia ficar menor, fica mais escorregadio se você pisa de meia num piso muito liso. Percebeu? Então isso aqui você não tem que decorar nada, fica tranquilo. Normalmente,
o exercício te dá isso aqui, ou é justamente ele que você vai descobrir. Mas aí você, óbvio, vai ter todos os elementos para achar o valor, tá? E a força normal, Guedes? Volta para cá. Olha para cá. Esse corpo, ele tem um peso, claro que ele tem um peso. Ele é puxado para o centro da Terra. Mas se ele está apoiado numa superfície, a superfície, lembra? Reage e empurra esse corpo de volta com uma força normal. Ô Guedes, a normal e o peso são iguais? Resposta direta para você, não necessariamente. Não necessariamente. Nesse caso elas não são iguais porque peso e normal um é para cima e outro é para baixo, então já não é igual. Mas se você estava pensando na questão do valor, eu vou te falar, às vezes sim, às vezes não. Quando você assistiu minha aula de força normal, você viu que tem várias situações onde a normal pode ser maior que o peso, várias situações onde ela pode ser menor do que o peso. Então, não, a normal não tem um vínculo com o peso. Professor, mas nessa situação aqui o peso e a normal têm o mesmo valor, né? É, nessa tem. Agora, imagina, brother, que eu botasse alguém sentado aqui em cima. Se eu botasse alguém sentado aqui em cima, o peso da caixa muda? Diz que não. Não, o peso da caixa não muda. O que muda é a compressão que a caixa faz no chão. Então o peso da caixa não mudaria, mas a normal ficaria maior. E quanto maior é a normal, mais atrito vai gerar, galera. Vou fazer um exemplo contrário. Você já empurrou algum armário? Já empurrou algum armário? Eu ia fazer isso aqui, se der depois eu gravo um. Mas quando você empurra uma coisa bem pesada, você primeiro tenta empurrar de frente. De frente, porque aí você usa 100% da tua força na direção do movimento que você quer. Mas quando você percebe que está muito difícil, você automaticamente agacha aqui, ó, e empurra assim. Você faz uma diagonal. Porque se o Zé fizesse uma diagonal aqui para cima, ele ia não diminuir o peso, mas ia diminuir a força normal. Porque ao tentar empurrar para cima, uma parte da força do Zé estaria tentando fazer esse corpo subir. Ao tentar fazer o cara subir, mesmo que ele não faça subir, ele vai diminuir a compressão que tem no chão. Diminuindo a compressão, volta para cá, você consegue diminuir a força de atrito. Ao diminuir a normal, você diminui o atrito, mesmo que o peso fique inalterado. Beleza? Quer mais um exemplinho desse? Carro de Fórmula 1. Você acha que o carro de Fórmula 1 precisa de muito atrito ou pouco atrito do pneu com asfalto? Calma. Eu disse do pneu com asfalto, eu não disse com o ar. Com o ar ele tem que ter o mínimo possível. Mas olha só, o pneu tem que estar aderindo muito ao chão. Então o atrito é muito importante para um carro de Fórmula 1. Professor, mas o coeficiente de atrito depende do quê? Cara, do tipo de pneu que ele está usando. Concorda comigo que isso não está sob o controle mais dos caras? Fabricou o pneu, é uma borracha, via de regra, o coeficiente de atrito não se altera muito. E a normal? Aí você pode pensar assim, professor, quanto maior a normal, maior a força de atrito. Isso. Poxa vida, mas o carro, professor, ele para ter uma normal grande, ele precisaria ter um peso muito grande. É. Mas carro de Fórmula 1 não pode ser pesado, né? Não. Então como é que é a solução disso? Eles fazem carros leves, mas lembra do aerofólio que tem no carro? Aquilo ali é um efeito que a gente chama de asa invertida. Quando o ar em alta velocidade passa por ali, na verdade é o carro que passa pelo ar, mas tudo bem, depende do referencial, quando o ar flui por aquele aerofólio, vai gerar uma força resultante para baixo, comprimindo o carro contra o chão. Então, se comprime o carro contra o chão, a normal aumenta sem aumentar o peso do carro. Aumentando a normal, aumenta a força de atrito. Vou botar um esquema para você aí, dá uma olhada. Percebeu? Então, galera, isso aqui determina o limite, mas cuidado que isso aqui é perigosíssimo para você. As pessoas adoram errar. Então, vamos num exemplo que eu sei que você vai errar. Sabe? Sei. Eu sei que você vai errar. Presta atenção. Eu coloquei o Zé aqui, puxando uma caixa de massa 100 quilos, utilizando uma força de 500 newtons. Aí o cara tá no plano, tá?
horizontal. Aí o cara está dizendo para você que o coeficiente de atrito estático é 0,7. Beleza? Pergunta do exercício. Quanto vale a aceleração dessa situação e quanto vale a força de atrito nessa situação? O cara, que já é descoladinho, ele vai chegar e fazer assim. Ah, já sei. O peso disso aqui. O peso disso é a massa vezes a gravidade. 100 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, temos aqui um peso de 1000 newtons. Guedes, se ninguém está puxando a caixa para cima nem para baixo, então nesse caso, a normal também vai valer 1000 newtons. Legal. Força normal igual a 1000 newtons. Aí o cara vê os dois e não resiste, né? O cara fala assim, vou calcular a força de atrito. O cara vai fazer coeficiente de atrito, 0,7, vezes a normal, que é 1000. Chegou à brilhante conclusão de que a força de atrito vai valer 700 newtons. Aí o cara se apressa, vem aqui e desenha a força de atrito se opondo ao zero e diz que essa força é 700 newtons. Muito bem. Por que você não desenhou ali, Guedes? Que eu estou esperando você perceber o erro. Você percebeu que se o atrito ele é maior do que a força do Zé, significa que o Zé estaria puxando a caixa e no fim das contas a caixa que acaba levando o Zé? Porque você teria uma resultante de 200 newtons para lá? Faz algum sentido isso para você? Não, né? Espero que não. Significa o seguinte, então se você achou isso é porque você não entendeu ainda o que você calcula quando você usa a fórmula da força de atrito estático. Presta atenção. Tá prestando atenção em mim? Olho no olho. A força de atrito estático daquela fórmula não calcula o atrito. Ele calcula o máximo que o atrito é capaz de gerar. Até onde vai a paciência do irmão mais velho? Até onde vai a resistência do atrito estático? É isso. Então isso aqui está dizendo para você que o atrito consegue segurar até uma força de 700 newtons. Se o Zé largar essa caixa, quanto vale o atrito, galera? Zero. Se ele não tentar movimentar a caixa, não tem por que ter atrito. Aí o Zé faz 100 newtons. O atrito aguenta 100? Aguenta, ele aguenta até 700. Se ele fizer 500, ele aguenta? Aguenta. Então, se a caixa não sai do lugar, queridos, é porque o atrito vale 500. A resultante é zero, a aceleração desse movimento aqui é nula. O cara não rompeu ainda o limite dos 700. Tudo bem? Beleza. Ele não rompeu ainda a força máxima. Então, quando você usa esse gráfico aqui, povo, quando você calcula a força de atrito estático, é até onde o pico pode ir. Aí, quando você cruza aqui, ó, esse ponto indica para você o máximo. Ou aqui para você, quanto de força o Zé tem que fazer para movimentar, para botar essa caixa em movimento. Então, não caiam nessa pegadinha, galera. Não caiam nessa pegadinha. Tudo bem? Beleza. Antes de ir embora, para a gente fechar essa aula. Quando você anda, quando você caminha, o atrito é estático ou ele é dinâmico? O atrito é estático ou ele é dinâmico? Aí você pensa, pô, o cara tá andando, é dinâmico, né? Ele é estático. Eu peço que, acabando essa aula, levanta e anda. Agora, quando você botar o pé no chão, enquanto você caminha, olha para o pé que está no chão. O pé que está no chão, galera, ele não sai do lugar. Embora ele esteja fazendo uma força para trás, ele não sai do chão, ele não escorrega. Então, o atrito que é utilizado para caminhar é um atrito do tipo estático, não vai comer bola. No aprofundamento, eu vou dizer para você, o atrito que faz o pneu do carro fazer o carro andar também é estático. Mas calma, não surta não, que isso aí eu vou lá no aprofundamento, tá bom? Esquenta a cabeça agora não. Então, agora experimenta, por exemplo, botar um tapete daqueles que escorregam pra caramba, ou bota uma folha de papel no chão, de rascunho, claro.
né? Bota no chão e bota o pé de apoio ali e tenta andar para você ver o que acontece. Na hora que você fizer o movimento com o pé de jogar o pé para trás, você vai reparar que a folha vai para trás. E se a folha for para trás, você não vai para frente. Entendeu? Você vai escorregar e você vai cair. Então, hoje, acabou essa aula. Dá o stop aízinho, pausa a aula, vai levantar, vai tomar uma água, vai tomar um café. E enquanto você caminha, olha para os pés. Beleza? Galera, aquele abraço para vocês, boa aula, bons estudos e fique em casa. Aquele abraço para vocês. Tchau, tchau.